O contexto dessa história já estava com o nome a pedido do Alexandre de Moraes na Interpol. Havia também o cancelamento do passaporte diplomático pela Câmara dos Deputados, portanto, em situação ilegal nos Estados Unidos, permitindo que também diante de um pedido anterior do Ministério da Justiça de extradição, a polícia nos Estados Unidos o prendesse. Foi o que aconteceu agora. Estamos todos aqui numa força-tarefa tentando apurar, Pedro Venceslau, o que acontece a partir de agora, né? Se haverá, portanto, a extradição, provavelmente sim, e quando e de que forma. Pedro Venceslau, vamos trazer um pouco de contexto sobre essa personagem, Pedro? Recordar a nossa audiência como ele aparece na condenação da trama golpista, porque levou 16 anos de prisão por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Olha, o Alexandre Ramagem foi um personagem central na trama golpista. Ele comandava ali a ABIN, que era o serviço de inteligência, que espionava de forma ilegal adversários do governo de Jair Bolsonaro. Agora, é importante observar agora como é que vai ser a reação dos bolsonaristas, sobretudo de Eduardo Bolsonaro, a essa prisão. Porque Alexandre Ramagem é um aliado político do Eduardo Bolsonaro, do Flávio também, de todos os bolsonaristas, muito próximo da família. Estava tranquilamente nos Estados Unidos, inclusive chegou a encontrar com o Eduardo Bolsonaro em alguns eventos, atuando como se fosse um exilado político, um autoexilado político, como se ele estivesse na mesma situação de Eduardo Bolsonaro, mas ele não estava. Agora, essa detenção pelo ICE mostra que existe um modus operandi dessa polícia contra a imigração nos Estados Unidos que independe de relações político-diplomáticas do presidente Donald Trump. É óbvio que o presidente Donald Trump poderia interferir, fazer algum movimento, algum gesto em favor de Alexandre Ramagem pedindo essa extradição. Ele poderia ser considerado, por exemplo, um perseguido político. Mas isso implicaria um gesto diplomático que poderia criar problemas com o Brasil. E não sabemos se o Donald Trump está disposto, em nome da relação que ele supostamente teria com o Eduardo Bolsonaro, a criar uma crise diplomática com o governo brasileiro e com a Polícia Federal aqui no Brasil. O mais curioso é que os bolsonaristas são entusiastas da política contra a imigração de Donald Trump, a política de tolerância zero contra os imigrantes. E acabou que o Alexandre Ramagem, então, acabou se enquadrando dentro dessa categoria que Donald Trump vem perseguindo de forma implacável nos Estados Unidos.